Como fazer a diferença? Fique com a gente e conheça o PAICA. Muito bem-vindos a mais um episódio do canal Podcast Pode Educar. E hoje nós estamos em um lugar especial, muito lindo. A gente foi aqui super bem recebida. A gente está falando aqui com ela, Suzy, muito assim, muito contente, muita alegria, muito emocionada, inclusive, né? Nós do Podcast Pode Educar receber aqui, né? Você nos recebeu aqui na sua casa, né? No PAICA. E a gente quer que você conte pra gente um pouquinho da sua formação, da sua área de atuação e o que você faz aqui no PAICA. Ok. Eu é que agradeço a vinda de vocês, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do PAICA, do nosso trabalho, das questões que são a minha vida, tanto em casa como no trabalho, né? Então, o PAICA é uma OSC, uma organização da sociedade civil, tem uma longa história, né? Ele foi fundado em 2012 pela doutora Sueli Cabral, uma médica psiquiatra aqui de Campinas. Ela realmente tem um currículo imenso aí de muitas coisas realizadas, de muitas participações em eventos, em conselhos, ela era membro na Unicamp e ela começou a atender gratuitamente algumas crianças na clínica particular dela. E junto com essas famílias, então, ela foi fundando esse espaço, porque aí era tanta gente, né? E aí ela começou a pensar, foi criando o espaço, começou a atender lá na clínica dela, mas vamos vendo onde que a gente consegue, se consegue uma casa, enfim, ela batalhou muito e conseguiu esse espaço que nós estamos hoje, né? Que foi uma sessão da Prefeitura Municipal de Campinas. Na época, o nosso prefeito Dario Saad era o secretário de Esportes. E na época o prefeito era o Jonas Donizete, então eles juntos fizeram essa sessão. Ela conseguiu uma verba da hoje senadora Mara Gabrilli, na época era deputada, para fazer a reforma do espaço. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Então o início desse trabalho começou em 2016, dessa sessão e tal, e em 2020 começou a ficar quase pronto, né? Quase pronto o espaço todo. É importante dizer que nesse momento eu não fazia parte do PAICA, né? Eu sou professora de educação especial, né? Foi a minha atuação durante 30 anos na Prefeitura Municipal de Campinas. A minha formação, já vou deixar aqui uma dica da minha idade, foi em pedagogia, comunicação e deficiência mental, né? Então, há muito tempo, eu me formei em 1989. Porque na época era dividido assim, você escolhia se você queria fazer deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência mental, né? E eu falo que eu nasci, acho que com duas certezas, que eu queria ser mãe e professora, né? Essas duas, assim, eu sempre que a gente brincava de escolinha, eu era professora, enfim. Então eu já fiz o magistério, né? Tive minha primeira turma de educação infantil com 16 anos, no último ano do magistério. E aí fui, então, na faculdade para a área da educação especial. Mas eu atuei ainda há uns 10 anos na educação regular. E quando eu me casei, vim para Campinas. E aqui em Campinas eu entrei na educação especial, né? E essa sempre foi a minha área. E quando a gente está na educação especial, enquanto professora no município de Campinas, você trabalha com todas as deficiências que tem na escola, né? Então, a gente trabalhava com deficiência física, auditiva, visual, né? A gente buscava salas de recursos na época que tinha especialidade em cada uma dessas deficiências para nos apoiar, enfim. Então, foi um trabalho longo aí. E quando eu tive os meus filhos, em 2006, até tem uma história, assim, que eu não vou entrar agora, mas eu perdi vários filhos, né? Eu tive um filhinho que nasceu prematuro e faleceu, e aí finalmente os meninos chegaram, né? Eu tenho gêmeos, o Matheus e o Miguel, hoje com 19 anos, e o Miguel com 4 anos e meio teve o diagnóstico de TEA.
e o Matheus, com 8 anos, teve o diagnóstico de TDAH e TOD. Né? Então, aí depois, hoje, com todos os estudos, a gente sabe. Então, o Miguel tem o TEA, TDAH e TOD. Né? E o Matheus tem o TDAH e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e ele está dentro do fenótipo ampliado do autismo. Então, ele tem várias características, mas ele não é autista, né? E aí, então, como eu trabalhava na rede, a minha última diretora era prima da doutora Sueli. E aí a gente estreitou laços, eu cheguei a dar uma palestra para mãe, dentro do PAICA. E aí, então, 2020, quando foi ficando quase pronto o espaço, veio a pandemia em março. A doutora Sueli faleceu de câncer em maio. E o doutor Evandro Alcântara, que era um psicólogo também, que eram os dois idealizadores do PAICA, faleceu de Covid em novembro. Então, ficou esse espaço que sem as pessoas para dar continuidade. E uma das pessoas da diretoria, ele era irmão da minha diretora, então a gente tinha bastante contato. E um dia ele me chamou aqui, que foi no finalzinho de julho de 2021, e ele falou, olha, estava o prédio prontinho, né, mas não tinha um móvel, não tinha nada aqui dentro, era só o prédio. Ele falou, olha, esse é o espaço. Se você achar que dá para fazer acontecer alguma coisa, senão nós vamos devolver para a prefeitura. E eu tinha acabado de me aposentar na prefeitura, né? Aposentei em 2019. Aí eu conversei bastante com meu marido, eu não dei conta. Eu falei, olha, eu vou tentar. Né? Porque eu vivi a vida toda com as mães, com essa dificuldade de diagnóstico, dificuldade de ter um espaço. E eu acho que eu sou muito abençoada, porque graças a Deus eu sempre tive todo o apoio, até da minha família, da família do meu marido, para que a gente pudesse ter um atendimento muito bom para os meus filhos, né? Convênio médico, enfim. E eu me senti no desejo, né, de devolver um pouquinho para esse universo tudo que eu sempre recebi. E aí eu vim. Né? Hoje você é coordenadora. Sou coordenadora técnica. Isso. Desde 2021. 2021. Isso. E essa parceria com o PAICA, conta para nós como o PAICA funciona. Isso. Então, aí neste momento, em 2021, a gente foi trabalhando para trazer móvel, brinquedos, tudo para cá, com doação, com pessoas voluntárias. Até 2022, a gente funcionou assim, com voluntários mesmo. Então, nós tivemos em maio de 2022, 4 profissionais, uma fisioterapeuta, 2 pedagogas e um psicólogo que vieram voluntariamente só com ajuda de custo, porque aí a gente começou a ter doadores mensais, para a gente começar a fazer um trabalho, começar a atender as crianças. E aí a gente começou com 6 crianças, então em junho de 2022. Quando foi em novembro, a gente conseguiu uma parceria com a FEAC. Né? Então, eu nunca deixo de lembrar que a gente está aqui por conta, claro, por conta da prefeitura que cedeu o espaço e por conta da FEAC que acreditou no nosso trabalho, porque nós ainda estávamos organizando toda a documentação para poder funcionar, né? E aí, então, a gente contratou de verdade os profissionais, né? Cada um realmente, né, com o salário que precisava, instrumentalizou todo esse espaço. Então, foi aí que a gente começou. Então, de 6 atendimentos em maio de 2022, a gente foi para, acho que 12, se eu não me engano, no final de 2022, aí a gente foi aumentando. Né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz o atendimento interdisciplinar para crianças de 0 a 14 anos que têm já o diagnóstico de autismo, porque nós não temos médicos, né? Então, nós fazemos esse atendimento interdisciplinar. Então, nós temos pedagogia, fonoaudiologia, psicólogo, fisioterapia, PO, educador físico, arte terapeuta e o grupo familiar, né? Então, hoje é esse o nosso escopo de atendimento. Já tivemos musicoterapia, inclusive a FEAC instrumentalizou a gente para isso, mas
Quando terminou o convênio com a FEAC, a gente não conseguiu mais ter verba para contratar, né? A musicoterapia, que a gente sabe que é tão importante no trabalho do TEA, né? E hoje a prefeitura que tem, Isso. continua. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Estamos aí na luta para fazer também o convênio com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência, porque a gente realiza tudo isso aqui dentro, né? A gente realiza assistência, realiza o atendimento, essas áreas todas são, tirando a pedagogia, as outras todas são da saúde, mas hoje é realmente a Secretaria de Educação que faz essa complementação para nós enquanto ASC, que é o nome chamado, né? Então, os atendimentos complementares. E a gente trabalha com eventos, faz muito evento, a gente faz pizza, faz feijoada, faz bazar, para arrecadar verba. Nós temos também, isso é muito importante falar, e eu acho que gostaria de convidar você que está em casa, nós temos vários doadores mensais. São pessoas que escolhem, olha, eu vou fazer uma doação, nós temos doadores de R$20 até R$500 por mês. Então, cada um doa aquilo que pode. Isso é muito importante, porque os convênios ou as emendas, hoje a gente recebe também bastante emendas, eu não vou citar nome, mas agradeço a todos aqueles que destinam emendas para o PAIGA, para o nosso trabalho, mas daí é direcionado. Então, por exemplo, eu não posso, se tem um vazamento, se acontece alguma coisa no vaso, eu não tenho, né? Então, essa verba dos doadores mensais é que nos ajuda com essa manutenção, com a contratação da pessoa que limpa, da recepcionista. Então, é assim, realmente a gente tem verbas e tem muitas pessoas, já tivemos pessoas que vieram e doaram pra gente. Uma vez teve uma pessoa que nos salvou, ele entrou com uma ação, ele tem um filho autista, e quando ele recebeu a ação, ele doou tudo pro pai. Então, a gente vive assim. Estamos num momento de muita busca, nós acabamos de fazer uma parceria com o CPQD. Aliás, Tuca, gratidão. Tuca é o presidente do CPQD e ele acreditou muito, veio, nos conheceu, acreditou no nosso trabalho. Hoje a gente fez uma parceria com eles, então a partir do ano que vem a gente vai receber também uma verba mensal. E então a gente está nessa busca de empresas que queiram, né, vir e nos ajudar, porque nós atendemos hoje 85 crianças e temos quase 200 na lista de espera. Como que as pessoas fazem para ajudar? Tem um telefone? Tem o nosso site, tem o nosso Instagram, lá tem as informações, tem o Pix direto, ou tem os telefones, se quiser entrar em contato com a gente. Porque PAIGA, a sigla é programa, né? Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Então, na verdade, a gente chama Centro de Referência PAIGA, Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Agora, o diferencial de vocês aqui é o acolhimento, né? Nós fomos muito bem recebidas aqui, acolhidas, sempre você muito carinhosa comigo, a gente já, né, se encontrou em outros eventos. Agora, você, Suzy, pessoa que tem uma história, né, que tem ali experiência em relação a esses atendimentos, como que você vê a questão do acolhimento, principalmente hoje, na atualidade, né? Que o mundo está tão intenso, tão corrido, tão rápido. Como é para você acolher? Né? Eu já tenho uma característica pessoal, né, de gostar de estar com as pessoas, né? Eu adoro receber as pessoas na minha casa, eu sou aquela pessoa que está sempre querendo fazer uma festa, encontrar as pessoas, já é uma característica pessoal. E aí, quando eu virei uma mãe atípica, né, eu senti muito, eu acho que é o sentimento da maioria das mães, que é um sentimento de solidão. Você pode até estar com outras pessoas perto de você, te ajudando, mas o sentimento é uma coisa assim que você fala, fui eu, né? Eu não consigo, eu não fiz direito. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, tudo, e eu fui tendo esse sentimento, então eu comecei com certeza a reconhecer algumas coisas dentro de mim. E aí, quando eu comecei a assumir essa coordenação do espaço, eu falei, não, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é o acolhimento das famílias.
porque inclusive não posso deixar de falar, hoje a gente é as 3 Marias e mais uma Maria. A nossa coordenadora técnica, nossa coordenadora financeira e administrativa, a Paula Baggio, nossa supervisora de equipe, a Roberta Marques, e a nossa presidente, que é a única que veio da gestão, né, anterior, já está como presidente do PAIC há mais de 10 anos, que é a Cláudia Humberto. A Paula também tem 2 filhos dentro do TEA. Então, uma das coisas que a gente diz é o seguinte: graças a Deus, aquilo que eu falei, nós tivemos a oportunidade, né, de ter aí os nossos filhos atendidos por convênio, por melhores especialistas, mas a gente nunca teve este acolhimento. A gente ficava até 10 horas numa sala de espera e nunca ninguém chegou para a gente e falou: e você, como é que você está? Como é que está lá na sua casa? Né? Então a gente até ia fazer terapia, porque não dá para viver sem, é realmente muito difícil, né? Eu digo isso, né, com toda a certeza de quem passa por isso, que a gente precisa desse apoio. Então, quando eu comecei, eu falei: não, eu quero sempre isso. Então eu vim com essa ideia, né, de fazer esse acolhimento familiar, um espaço onde as mães pudessem compartilhar o que elas sentem, né, onde elas pudessem receber informações sobre o autismo, sobre como atuar em alguns momentos, que elas pudessem trocar experiências com outras mães, porque às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer só com a gente, não é, né? Então, esse espaço, ele é fundamental no tratamento da pessoa com TEA. Não adianta, você pode fazer, sei lá, intervenção aí de 20 horas semanais. Se a família não estiver engajada, não que não vai resolver, claro que vai, né? Mas o benefício que poderia trazer, ele é diminuído, né? Então, a gente busca sempre fazer esse atendimento, esse acolhimento. Então, enquanto as crianças são atendidas, as famílias também são atendidas. A gente tem uma psicóloga familiar e temos uma arte-terapeuta que também juntas fazem esse atendimento e esse acolhimento para essas famílias. Aí, contando um pouquinho como é que o PAICA funciona, qual que é essa estrutura nossa, então a gente sabe que uma criança com autismo, ela precisaria ter pelo menos aí, umas 8, 10 horas de intervenções semanais. Só que se eu oferecer 8 ou 10 horas de intervenções semanais para uma família, eu vou atender 30 famílias. Agora, então nós partimos do seguinte princípio: vamos atender no mínimo 2 horas semanais, 2 atendimentos, né? Então, entre toda essa equipe interdisciplinar que eu disse, a gente faz aí uma avaliação, essa família chega, faz uma anamnese com a área da psicologia, faz uma anamnese social com a nossa assistente social, e aí a gente vê as 2 áreas que ela precisa mais, mas às vezes uma que ela precisa a gente não tem vaga, mas aí a gente oferece aquilo que a gente pode. E conforme essa criança vem, ela vai trabalhando, né? Então ela tem 45 minutos com o profissional, 45 minutos com outro profissional. E a gente sabe que a criança com autismo, uma das principais características é a falta de habilidade social para essa interação, para essa comunicação. Então a gente faz 15 minutos de um trabalho de habilidades sociais. Parece pouco, mas é um momento onde aquilo que está sendo trabalhado na terapia individual, a gente vai favorecendo dentro desse atendimento de habilidades sociais. Então, a gente junta as crianças e os terapeutas que estão naquele momento, às vezes até em 2 grupos, quando tem várias crianças e quando tem muita diferença de idade, e aí a gente vai favorecendo essa habilidade social. Então, chegou no espaço, cumprimenta seu amigo, pergunta o nome, olha, agora você tem que esperar, ele que vai jogar. Então, a gente faz todo esse trabalho de habilidades sociais e 5 minutos de um trabalho que a gente chama de lição de casa. Então, aquilo que a gente está fazendo aqui, os objetivos que os terapeutas têm, falar nessa família, você vai mostrar para ele, todo lugar que você passar, a letra A, que é a letra A que nós estamos trabalhando. A fisioterapeuta, por exemplo, vai falar: olha, toda vez que ele sentar em W, você vai dizer para ele, linha para frente, porque é o jeito que eu estou trabalhando aqui. Você passa para a escola, e a gente também tem o contato com a escola. Né? A gente tem no mínimo 2 reuniões por ano, cada semestre,
para poder fazer essa orientação para a escola também. Então esse eu acho que é um grande diferencial nosso. Inclusive nós estivemos esse final de semana agora em Curitiba, eu e essas duas profissionais do trabalho com as famílias, num congresso, numa jornada de parentalidade. Aliás, agradeço de coração Nathalie Lunaba, que nos deu a inscrição, né? Era um valor bem alto e a gente fez uma parceria aí. Então isso é muito importante, porque as pessoas olham para esse trabalho e eles querem fazer parceria conosco, né? Então, receber informações de ponta, de qualidade, como que o Lunaba, do Luna Educação traz, e poder trazer aquilo que cabe dentro do nosso orçamento, para o nosso trabalho, não tem preço. Suzy, que trabalho maravilhoso, né? Eu conheci pelas redes sociais, agora você compartilhando a potência desse trabalho, que honra, né? Profissionais tão competentes trabalhando aqui. Suzy, quando a gente pensa em autismo, a gente pensa em um exercício de empatia, certo? É mais que construir pontos. Então é necessário muita compreensão. Como que no PAICA vocês defendem esses conceitos? Compartilhe um pouquinho o seu olhar pra gente. Compartilho sim, isso é uma das nossas missões, né? Levar o conhecimento sobre o autismo. A gente sabe que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uma das coisas que a gente sempre gosta de compartilhar e dizer: por favor, não confundam isso com manha, com a mãe que me educou, pelo amor de Deus, que é uma das coisas que mais a gente ouve dizer. Se fosse meu filho, dava uns tapas e estava tudo certo. E eu aqui assumo que cheguei a dar uns tapas no meu filho, porque antes de eu saber o que era autismo, antes de saber que ele tinha autismo, porque eu achava que era isso. E aí depois eu tive que trabalhar com essa dor dentro de mim, né? Por não entender. E olha que eu era da área da educação especial. Então a gente sabe que o diagnóstico ele não é fácil, né? Ele é um diagnóstico observacional, ele é clínico. Então, muitas pessoas, mesmo hoje, a gente sabe que tem profissionais e médicos, psicólogos, enfim, que são de outra área, que não são voltados para a área do autismo e que às vezes não entendem todas as questões desse diagnóstico e acabam realmente atrasando o diagnóstico. Né? E a gente, para qualquer criança, a gente sabe a importância dessa estimulação precoce, a importância de estar desde cedo tendo contato com os estímulos. E para a criança com autismo, quanto mais cedo ela é diagnosticada, quanto mais cedo iniciam as intervenções, o prognóstico dele na vida futura é melhor. Então a gente sabe que hoje nós temos 3 níveis de suporte, né? Então nível 1, 2 e 3 é muito questionado isso, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas enfim, lógico que não é que o nível 1 dá menos trabalho, o nível 3 dá mais trabalho, não, a maneira de você intervir é diferente, né? Os seus objetivos com cada um são diferentes. Então, a gente sabe que às vezes você tem uma criança nível 3 de suporte, que naquele momento precisa de um suporte ali em tudo. Quando ela é trabalhada desde a intervenção precoce, realmente com um atendimento de muita qualidade, ela pode vir a ser nível 1 de suporte, porque ela vai conseguindo, com a neuroplasticidade do cérebro, desenvolver essas questões que ainda não estavam lá. Assim como o contrário também acontece. A gente pode ter uma criança que está ali no nível 1 de suporte, se ela não for atendida, não for olhada nas especificidades dela, ela vai adquirindo cada vez mais obstáculos até ela vir a ser uma pessoa que precisa de muito suporte para qualquer coisa na vida. Então, o nosso trabalho vem exatamente de olhar para isso, de entender essas características de cada um. Então, a gente sabe que tem 2 questões principais que, se não tiver, não é TEA, né? Então, é o déficit de habilidades sociais, que daí entra a interação e a linguagem, e a questão dos comportamentos estereotipados, repetitivos, a questão da rotina, a rigidez comportamental. Então, essas 2 características, se elas não estiverem juntas, não é TEA. Ela pode ter só, por exemplo, uma questão na linguagem ali, que até dificulta a interação por conta da linguagem, mas é um déficit de linguagem e não TEA.
ela pode ter questões comportamentais, tal, mas não tem nada ali na linguagem, na interação, então o problema é comportamental. Mas quando tem os dois, né, a gente sabe que está dentro do espectro. E isso precisa ser trabalhado. Com cada uma das coisas muito importantes. Ah, não, acho que não é autismo, porque olha, esse tem isso, aquele tem aquilo. E são, assim como nós todos, né? Diferentes, né? Individuais. Você tem que olhar para cada um. Foi muito importante até esse final de semana que a gente estava lá em Curitiba, que nós fomos até o Jardim Botânico e a gente estava olhando a diversidade de plantas. E aí a gente estava, eu fiz uma analogia, eu falei, olha, se a gente tem uma suculenta, né, e a gente tem uma orquídea, e a gente tem uma samambaia, se você oferecer a mesma coisa para as três, elas não vão sobreviver. E a gente quer oferecer as mesmas coisas para nós, seres humanos. Né? Então, a importância da gente olhar para essa escola, da gente olhar para essa sociedade e conseguir verificar o que cada um precisa. Então, no TEA, isso é fundamental. Nossa, muito lindo de ouvir você contando e ver como você tem esse amor, esse cuidado, nos olhos, né? É inspirador. E aí, conta um pouquinho, Suzy, pra gente em relação aos eventos. Você já comentou que o Paica desenvolve muito, né? Pizza, bingo, eventos, né? Então, está engajado sempre em algum congresso. E como que eu faço para contribuir e ajudar? Porque, por exemplo, que periodicidade você tem? É uma vez por mês tem um evento? Teve um bazar agora, né? Também, que vocês fizeram. Então, como que funciona essa parte? Então, a gente está num momento de uma estruturação muito grande do Paica, né? Porque hoje, na verdade, eu, a Paula e a Roberta, a gente é responsável por muita coisa. Então, assim, até então a gente não conseguia fazer uma agenda fixa, algumas coisas muito certinhas, isso acontece esse mês, isso acontece aquele e tal. Então, nós estamos nesse momento de organizar, inclusive, para o ano que vem, todas essas questões. Mas tem uma coisa que é certa, então todos os anos, no mês de maio ou junho, a gente faz a feijoada, que é um evento beneficente. A feijoada é promovida pelo restaurante Catetinho da Ípica, né? O seu Zezinho, obrigada, seu Zezinho. A Joana, que é uma das pessoas que faz para nós essa organização desse evento e de outros, a gente está bem parceira hoje, inclusive nós estamos com um evento, olhem lá na página do Paica, é um jantar no restaurante Canto ali no Cambuí. Você vai pagar um valor e o valor vai para o restaurante, o outro valor vem para o Paica. Então pode ser dezembro e janeiro, depois vocês coloquem lá para as pessoas conhecerem. A gente então realiza todo ano, já fizemos por 3 anos, né? Porque se a gente pensar que o Paica é de 2021, né? 22 ali, já fizemos 3 seminários, né? Então esse seminário é um dia onde a gente leva profissionais que realmente possam contribuir com o dia a dia desse profissional que atua nas clínicas também, mas muito mais ali na escola, as famílias, né? Aquela pessoa que está no dia a dia com essa criança. E muitos outros eventos, a gente realiza cursos aqui no Paica. Durante o ano, a gente oferece, nós temos uma parceria muito grande, eu acho que isso é fundamental. A gente oferece para as escolas parceiras, então a escola que tem alguma criança, e aí é muito importante lembrar que quem é que vem para o Paica, né? Qual que é o atendido do Paica? É a criança que vem encaminhada pelas escolas públicas, pelos centros de saúde, pela assistência social, CRAS, CREAS. Ele precisa estar numa escola pública e ele precisa não ter convênio médico. Por quê? Porque se ele tem convênio médico, a gente pode até orientar como é que ele faz para conseguir lá no convênio dele. Agora, quem é do sistema único, que passa pelo centro de saúde, embora hoje a gente ainda não tenha convênio com o SUS, não tenha com a Secretaria de Saúde, mas é esse público que a gente tem.
né? A grande maioria dos nossos atendidos são de vulnerabilidade social. Então, a gente faz todo um trabalho, a nossa assistente social de acolher, de verificar o que essas famílias precisam, quem tem direito ao benefício de prestação continuada, BPC, LOAS, quem tem direito ao AP na escola, enfim, a gente faz toda essa orientação também, né? Então, é esta população que a gente atende e é esse o nosso objetivo, é de levar para cada família que está aqui o máximo que a gente puder de informações sobre os direitos que eles têm, em todos os sentidos. Perfeito, Suzy, é notável que vocês fazem a diferença. E já seguindo essa linha de fazer a diferença, que mensagem você compartilha sobre e orienta as pessoas a também fazerem a diferença, em apoiarem, serem mais compreensíveis? Compartilha com a gente esse olhar, a incentivar outras pessoas a terem o mesmo olhar que vocês têm. Eu acho que a primeira coisa que você faz é você ser uma pessoa respeitosa, né? E aí isso eu costumo dizer muito pro meu filho Miguel, né? Que tem 19 anos hoje, durante toda a vida dele. Eu sempre disse para ele, filho, você precisa respeitar todas as pessoas, aquelas que sabem e aquelas que não sabem o que é o autismo, porque se ela não sabe, ela não tem culpa muitas vezes de não saber ainda. Né? Então é o respeito, é você olhar para cada um e entender que ele está dando o melhor que ele pode. Né? Tudo bem que o melhor dele às vezes não é o seu melhor, não é aquilo que você acha que é melhor, mas você precisa respeitar. Né? E aí quando você respeita, você consegue olhar para o outro e verificar aquilo que ele precisa. Né? Que foi, acho que um pouco disso que eu vivi a minha vida inteira, dentro da minha jornada, de olhar para as pessoas, de me compadecer e respeitar cada um como era. Uma coisa muito importante, e até quem me ensinou muito isso foi a Andréa Verne, nossa deputada estadual, mãe de autista, gratidão, Andréa, pelo apoio também que você dá ao PAICA. Ela sempre me ensinou o seguinte, enquanto mãe, quando você tiver uma intuição, não deixe de ir atrás. Porque às vezes você olha e a pessoa fala assim, imagina, você está vendo, você tem uma intuição, leva para olhar, leva para avaliar, busque os seus direitos e para as pessoas de modo geral, eu acho que é isso, é respeitar, é olhar para cada um e se você puder, porque a gente entende que tem gente que não consegue fazer um trabalho social, que tem outros valores e ok, a gente respeita, mas se você tiver, né, valores parecidos com o nosso, se você sentir aí que você pode nos apoiar de alguma maneira, ou qualquer outra instituição, porque nós temos tantas em Campinas, por exemplo, né? Eu acho que vai atrás, porque vale a pena. O que eu digo é que a gente está sempre com o coração quentinho, né? A gente está aqui sempre na luta, sempre no medo. Será que o mês que vem vai dar para pagar tudo? Será? Mas ao mesmo tempo, sempre com muita gratidão mesmo, ao olhar as famílias, ao olhar as crianças e ver, né, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que eles se melhoram enquanto pessoas, né? Suzy, PAICA tem uma página, né? Tem, no Instagram? tem sim. O arroba, deixa pra gente. No Instagram é PAICA_Campinas. Certo. E o site é paicacampinas.org. Então, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, né? Uma das coisas que eu gosto muito, tem um vídeo logo lá no começo da página que fala um pouco de todo o trabalho do PAICA. E uma das coisas que eu deixo nesse vídeo que eu gosto muito de falar é: vem aqui, né? Vem conhecer a hora que você quiser, porque assim, quando a gente está aqui, a gente sente energia, né? É muito bom. Eu falo que eu amo estar aqui. Inclusive, uma coisa bem engraçada de falar, que uma vez, isso é uma coisa que eu preciso tomar muito cuidado, eu sempre estou me avaliando, porque um dia o Miguel me disse o seguinte: eu vou ganhar na loteria, eu vou comprar aquele pai que você nunca mais vai lá. Porque quem veio quer vir muito. Quer ir embora, não quer ir embora. A gente quer entregar para você uma lembrança em nome do Pode Educar, né? Pra agradecer muito, né? Carinho, nossa responsabilidade, por vocês beberem.
trocar, trazer esse olhar tão bonito, tão acolhedor. Obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição. Eu falo que o pai está sempre à disposição. Você quer saber mais sobre autismo, quer levar para a sua escola, para o seu espaço, a gente sempre está aqui, né? Para poder receber as pessoas, para poder levar informação, conhecimento. Então, é uma alegria. Que um carinho, lindo! Vai ficar na minha mesa. Gratidão. Gratidão mesmo, né? Porque é um assunto tão importante da gente tratar, da gente falar. Então a gente agradece muito a oportunidade, né? Do pai quer abrir as portas para nós, né? Nos receber aqui, você receber com tanto carinho. E a gente poder levar para os nossos seguidores este assunto que é tão importante, né? Com certeza. Pode Educar, ele tem essa finalidade, né, Elisa? De compartilhar esse conhecimento e também compartilhar quem está realizando um bom trabalho, desenvolvendo mini projetos. Essa é a nossa ideia, espalhar isso. E uma das coisas muito importantes é que a última estatística feita pelo CDC nos deu a estatística de cada 31 crianças até 8 anos, uma está dentro do TEA, né? Então, se a gente pensar, se você conhece mais de 31 pessoas, né? Provavelmente uma ali vai. Então, a gente sabe que isso hoje todo mundo precisa conhecer e todo mundo precisa saber. Necessidade real. Exato. Suzy, muito obrigada, tá? A gente encerra aqui o nosso episódio com muito coração quentinho. Que bom. Eu adorei. Eu amei. Muito bom. Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Beijão. E até o próximo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.